Olá, esse aqui é mais um vídeo para a série sobre libertarianismo, a playlist Libertarianismo e Direito aqui no Direito Sem Juridiquês. Então eu vou fazer a leitura comentada de um livro chamado Sem Traição, ou no original No Treason, de um americano chamado Lysander Spooner. Na verdade, esse livro é uma coletânea de 3 artigos. O Spooner originalmente queria escrever mais artigos, mas esses artigos não vieram a ser publicados. Esses artigos são No Treason, Sem Traição, depois o The Constitution, ou A Constituição. Esses 2 artigos são de 1867. E por último, um artigo de 1870, The Constitution of No Authority, ou A Constituição da Não Autoridade, ou A Constituição Sem Autoridade. É muito interessante nós estudarmos esse livro, porque o Spooner, então, era um jurista americano, um filósofo americano, um abolicionista americano. Isso é o mais interessante. E como nós sabemos, o direito constitucional americano tem um forte impacto sobre o direito, uma forte influência sobre o próprio direito brasileiro. Então essa é uma reflexão do século XIX, de um constitucionalista, de um jurista, de um filósofo americano, e que pode servir muito bem para nós refletirmos sobre o nosso direito, sobre o nosso constitucionalismo, sobre a nossa Constituição. Aliás, o Spooner ele é uma das grandes influências do pensamento do Rothbard. O Murray Rothbard coloca o Spooner como sendo alguém pertencente à tradição libertária dos Estados Unidos. Mais algumas informações sobre o Spooner. Como eu já mencionei, esse livro foi escrito após a Guerra Civil Americana, após a Guerra da Secessão. Lembrando que o grande mote da Guerra da Secessão era a secessão por parte do Sul, né? E segundo afirmava o Norte, a abolição da escravidão. Agora veja que interessante, o Spooner era um abolicionista que escreveu esse livro após a Guerra da Secessão, argumentando que não houve traição do Sul contra os Estados Unidos da América e que toda a guerra travada pelo Norte foi uma guerra ilegítima. Falando um pouquinho dessa história do Spooner, o livro, essa série de artigos é de 1867 a 1870. O Spooner era um grande abolicionista. Em 1845, então mais ou menos 20 anos antes disso tudo, ele tinha escrito também um artigo chamado The Inconstitutionality of Slavery, a inconstitucionalidade da escravidão. Ele argumentou com base na Constituição que a escravidão era inconstitucional, era ilegítima. E aqui, nesse ponto, havia uma certa divisão no próprio movimento abolicionista dos Estados Unidos, porque alguns abolicionistas mais radicais, como William Lloyd Garrison, que era também um cristão abolicionista, e pode ser compreendido como alguém na tradição do cristianismo libertário ou do libertarianismo cristão, mas sobre isso eu não falo neste canal aqui, eu falo no meu outro canal, Teodidatas, dê uma conferida aqui e nos vídeos que eu vou colocar aqui na descrição. Então, o que aconteceu? Esses outros abolicionistas mais radicais, como o William Lloyd Garrison, afirmavam que a Constituição era ilegítima exatamente porque ela legitimava a escravidão. Entendeu a diferença do argumento? O Spooner pretendia argumentar que a Constituição, ou que a escravidão, era inconstitucional. E outros abolicionistas mais radicais diziam, não, a escravidão é permitida, é legitimada pela Constituição. E por isso a própria Constituição é ilegítima. A própria Constituição não tem autoridade. Parece que com o passar do tempo o Spooner acatou essa ideia, como nós vamos ver na sequência desse vídeo. E um último dado interessante sobre o Lysander Spooner é que, além de ser um filósofo, um jurista, um pensador, ele era também um empresário. E ele montou uma empresa de serviços postais para competir com o monopólio dos Correios pelos Estados Unidos da América e para mostrar que qualquer coisa feita pela iniciativa privada pode ser melhor executada e mais barata do que aquilo que é mantido pelo governo.
Resultado, de fato, essa empresa do Spooner, ela era mais eficiente e mais barata do que o serviço postal oficial americano. Mas os Estados Unidos, então, utilizaram de estratégias que são inerentes a quem detém o monopólio de uma certa atividade, e isso levou a empresa do Spooner a quebrar. Mas isso também é um dado muito interessante quando nós pensamos aqui na privatização no contexto atual do Brasil. A introdução foi um pouquinho comprida, eu sei, mas esses dados históricos, todo esse contexto é muito importante para nós entendermos o pensamento do Lysander Spooner. E agora então vamos para o que interessa, vamos para o livro, vamos para o primeiro artigo, Sem Traição, No Treason, escrito em 1867. O argumento do Spooner é que não existe diferença entre aquilo que ele chamou de escravidão política e escravidão física. Se o Norte entrou na guerra supostamente por causa da escravidão física, aquilo que o Norte impôs ao Sul é tão sério quanto a escravidão física, a escravidão, né, na qual um homem sujeita outro homem ao seu domínio. Porque o que o Norte estava impondo sobre os Estados do Sul era a chamada escravidão política. Lembre o seguinte, lembre que o Spooner morava no Norte. Talvez eu não tenha mencionado isso antes, mas ele sempre residiu em Boston. Ele era do Massachusetts, do Norte, da Nova Inglaterra. Então, veja só, o Spooner, um nortista, abolicionista, um notório abolicionista, um grande abolicionista da história dos Estados Unidos, eu também não mencionei, mas ele atuou como advogado defendendo escravos fugitivos. A lei do escravo fugitivo também é um ponto muito interessante na história dos Estados Unidos. Ela permitia que escravos que fugissem do Sul e fossem apanhados no Norte, o Norte, que era não escravocrata, fossem retornados aos seus senhores. Mas veja só, o Norte era não escravocrata e ele consentiu com essa lei, a lei do escravo fugitivo. E o Spooner, ele atuou como advogado em defesa de muitos escravos fugitivos. A lei do escravo fugitivo, inclusive, é o que está por trás, o combate à lei do escravo fugitivo, é o que está por trás de um livro de um outro grande abolicionista e um anarquista americano do século XIX também, Henry David Thoreau, A Desobediência Civil. Talvez esse seja um livro para um outro vídeo aqui. Mas então o Spooner atuou como advogado de escravos fugitivos, como advogado de abolicionistas que acabaram envolvidos em tumultos e aí foram processados. Então veja só, um abolicionista, um habitante do Norte está afirmando que a escravidão política é tão terrível quanto a escravidão física. E por quê? Porque o princípio básico do governo dos Estados Unidos da América e o princípio básico de qualquer governo deveria ser o consentimento. Aliás, os Estados Unidos, eles alardeavam pelos 4 cantos do mundo que o seu governo era baseado no consentimento. E mais ou menos 100 anos antes, quando John Locke escreve o seu segundo tratado sobre o governo civil, aliás, sobre isso também tem um vídeo aqui no canal, quando John Locke escreve o seu conceito de contrato social e fala num contrato social pensado a partir do consentimento, ele está tendo em vista exatamente a experiência dos Estados Unidos da América como colônia. Então, qualquer governo só será legítimo se for baseado no consentimento. A partir do momento em que o Norte impõe o seu governo sobre o Sul, sobre os Estados do Sul, esse princípio de governo está sendo violado. E aí então é que você tem a ideia de escravidão política como sendo algo tão nocivo ou tão horrível quanto a escravidão física. Se um homem não pode sujeitar outro homem ao seu domínio, e não pode, o fato da escravidão política ser errado não torna ou não ameniza a escravidão física. Lembre que o Spooner era um abolicionista. Mas se um homem não pode sujeitar outro homem ao seu domínio, homens também não podem sujeitar outros homens ao seu domínio. Esse é o princípio básico da ideia de escravidão política. E é de Spooner, então, que nós temos algumas ideias que estão presentes na tradição libertária até hoje. Lembre, no pensamento libertário até hoje.
Lembre que ele é uma grande influência do Murray Rothbard. O Rothbard coloca o Spooner como sendo uma das vozes da tradição libertária dos Estados Unidos. Então vem do Spooner a ideia de que o governo nada mais é, o governo que impõe a sua autoridade, né, nada mais é do que uma quadrilha que impõe a sua vontade sobre os outros e que expolia o patrimônio de outros. Veja que aqui nós temos um paralelo muito interessante com as ideias do Frédéric Bastiat no seu livro A Lei, essa ideia de expoliação, que esse livro também eu comentei recentemente aqui no canal. Em conexão com essa ideia de que o governo que impõe a sua vontade, que expolia o patrimônio dos outros, na verdade um bando de criminosos, o que é que o Spooner vai dizer? Ele diz que ou a taxação sem consentimento é crime ou não é. E se a taxação sem consentimento não for crime, qualquer grupo de pessoas pode se reunir, pode se auto-intitular como um governo e pode passar a roubar ou a expoliar o patrimônio dos outros. E isso claramente é algo ilegítimo. Então, o ideal da América, a busca pela liberdade, o ideal de um governo livre, aquilo que era alardeado pelos quatro cantos do mundo pelos próprios americanos, cai por terra quando os homens são obrigados a se sujeitarem a um governo. Ou você tem um governo livre, ou você tem um governo com adesão voluntária, ou você não pode ter um governo legítimo. A independência dos Estados Unidos foi exatamente isso. Homens, indivíduos que moravam na colônia, que não queriam mais se submeter à autoridade da metrópole, da Inglaterra. E por isso, então, é que eles declararam a sua independência, por isso que eles lutaram pela sua independência, e foi assim que eles celebraram a sua Constituição. A Constituição, então, e depois o Spooner vai aprofundar isso, só pode ser compreendida como algo feito por indivíduos e aqui os outros indivíduos, os demais indivíduos, se vinculam voluntariamente. Então, não houve traição, e esse é o título desse primeiro artigo, né? Sem traição. Não houve traição exatamente porque, primeiro, o Sul se desvinculou do governo do Norte. O Sul se separou do Norte, os estados do Sul se separaram, formaram uma confederação e isso foi inicialmente. Não houve nenhuma atitude maliciosa do Sul. O Sul não traiu os Estados Unidos, porque para haver traição é necessário que haja malícia, é necessário que haja um comportamento insidioso, é necessário que haja um comportamento dúbio, e não houve nada disso. Os Estados do Sul se separaram, simplesmente isso. Não houve traição em relação aos Estados Unidos da América. E aí, depois da secessão, é que os Estados do Norte atacaram os Estados do Sul sob o pretexto, então, de que eles estavam buscando a abolição da escravidão. Veja, a escravidão pessoal, a escravidão física é tão ilegítima quanto a escravidão política. E o grande dilema da Revolução Americana é esse, o grande dilema da história americana, e da Guerra da Secessão, é essa ambiguidade, tanto da parte do Norte quanto da parte do Sul. O Sul, que não queria se sujeitar ao governo do Norte, permitia a escravidão física. O Norte, que queria impor o seu governo sobre o Sul, estava com isso querendo impor escravidão política. E mesmo nos estados do Sul, isso é importante reforçar, o Spooner então defendia que os estados do Sul não poderiam sujeitar os homens de forma forçada à escravidão política. E dentro dos estados do Sul deveria se permitir, se tolerar uma secessão também. E aqui é interessante porque isso de fato aconteceu na história. Existe a história do The Free State of Jones, ou o Estado Livre de Jones. Essa história, ela inclusive deu origem a um filme que tem esse título, né, The Free State of Jones, e que para o português foi traduzido por Um Estado de Liberdade. É muito interessante a história, porque é a história de pessoas que não quiseram nem se sujeitar ao Norte e tampouco se sujeitar ao Sul, né? Trabalhadores, pequenos proprietários de terra e escravos fugitivos
que se juntaram e formaram uma comunidade independente. Qual foi o grande problema? Com a vitória do Norte, eles então aderiram à União e ali eles foram novamente subjugados. Os negros eram livres, não existia mais escravidão, eles estavam felizes porque estavam vinculados à União, mas eles sofreram novamente com a escravidão política. Esse é um resumo bem apressado do filme, mas o interessante é notar que não se deve submeter ninguém nem à escravidão física, nem à escravidão política. A secessão deve ser permitida como forma de legitimar qualquer governo. Um governo que se impõe jamais será um governo legítimo. Então, ou se admite a secessão, ou o governo é ilegítimo. E o Estado poderia se legitimar simplesmente permitindo a secessão, tanto de locais, de regiões, quanto a secessão até ao nível individual. E o que as famílias educadoras fazem hoje é uma espécie, é um tipo de secessão individual, ainda que parcial. E é por isso que, aproveitando um gancho com um assunto que tem sido também bastante estudado aqui no canal, é por isso que qualquer ingerência, qualquer regulamentação sobre o homeschooling será ilegítima. Então esse é o argumento do primeiro artigo, do artigo chamado Sem Traição, de 1867, logo depois do final da Guerra da Secessão. Se nós formos agora fazer a transição, ou melhor, para nós fazermos a transição para os outros dois artigos, a Constituição, também de 1867, e a Constituição da Não Autoridade de 1870, nós precisamos buscar reconhecer, junto com o Spooner, qual foi o princípio sob o qual a guerra do Norte contra o Sul foi travada. Se esse princípio não foi o da Constituição, o que pressupõe que a Constituição requer um governo baseado exclusivamente no consentimento, então isso precisa ser reconhecido e precisa se reconhecer que a guerra foi inconstitucional. Agora, se vai se afirmar que a guerra foi travada com base na Constituição, se afirma que o princípio da guerra foi o princípio da Constituição, então isso também precisa ser reconhecido e, nas palavras do Spooner, a Constituição precisa ser derrubada de uma só vez, porque a Constituição também não teria legitimidade. E com isso, então, nós fazemos a transição para o artigo de 1870 chamado a Constituição da Não Autoridade, ou a Constituição sem autoridade. A Constituição é somente um pedaço de papel. E é por isso, aqui entre nós, que eu, especialmente na aula de Introdução ao Direito, na primeira aula do semestre, na disciplina de Introdução ao Direito, na faculdade, começo encontrando o primeiro vade-mecum que tiver em cima de uma carteira lá na faculdade, e pego aquele vade-mecum e jogo ele no lixo. Claro que depois eu devolvo para o dono, né? Mas isso é para ilustrar exatamente esse argumento do Lysander Spooner. A Constituição da Não Autoridade. A Constituição como um simples pedaço de papel. Lembre da construção escalonada da ordem jurídica do Kelsen e da norma fundamental do Kelsen. Obedeça à Constituição. É nessa norma hipotética pressuposta que toda a validade do ordenamento jurídico está baseada. Que toda a validade da teoria do ordenamento jurídico está baseada. Nada mais do que um pedaço de papel. E por quê? A própria Constituição dos Estados Unidos começa com aquela célebre afirmação: We the people, nós, o povo. Agora, a parcela do povo dos Estados Unidos da América que de fato participou da confecção da Constituição foi muito pequena. E se você for parar para pensar, a parcela do povo que de fato adere por consentimento e de forma consciente ao que está escrito na Constituição também é muito pequena. Pode ser que muitos juristas aí celebrem a Constituição como se fosse uma Bíblia, como se fosse um livro sagrado. E de fato aí nós temos um problema religioso, mas isso é outra coisa. Agora, então esses que celebram a Constituição como um livro sagrado, de fato podem estar aderindo à Constituição. Mas será que todos do povo aderem à Constituição? Se a Constituição diz nós, o povo dos Estados Unidos da América, ela pressupõe que a adesão do povo, de todos do povo, deve ser voluntária. E aí nós vamos parar para pensar.
Como é feita essa adesão voluntária? Por meio do voto? Mas o voto é secreto. E a parcela da população nos Estados Unidos que vota, o voto não sendo obrigatório, sempre é muito pequena. Aqui no Brasil, mesmo com voto obrigatório, a abstenção nas eleições tem sido muito grande, exatamente por causa do descrédito da população para com o sistema político. Mas mesmo se nós pensarmos em termos de voto, o voto só confere um mandato, né, uma procuração para os representantes daquela parcela, para aqueles que ganharam e aí representam o seu próprio eleitorado. Então você pode no máximo dizer que a pessoa em quem você votou, efetivamente tendo sido eleita, está representando você. Agora, então nós temos uma representação de uma parcela muito pequena da população. Outro problema. Mesmo assim, você não tem como saber quem está representando quem e quem está agindo em nome de quem. Então, em razão exatamente do fato do voto ser secreto, você não tem como saber, ou melhor, você não tem como responsabilizar, não o político, claro, o político pode ser responsabilizado pelos seus atos, mas você não tem como responsabilizar a pessoa que votou naquele político pelos atos praticados por aquele político, pelos atos de espoliação, né, de roubo, pelos atos de sujeição dos outros à sua própria vontade, pelos atos de escravidão política. Então o voto não confere legitimidade à Constituição. Por acaso a taxação conferiria legitimidade à Constituição? Tampouco. Imposto é roubo, né, falariam os libertários. E essas são palavras que decorrem das palavras lá do próprio Spooner. Então, se não é o voto, se não é o imposto, se não é a taxação que confere legitimidade à Constituição, o que confere? Na verdade, nada. O Spooner vai demonstrar, na sequência do seu argumento, inclusive o seguinte: qualquer contrato, para ser válido e vincular as partes, os sujeitos contratantes, precisa ser assinado por cada pessoa e cada pessoa precisa ter uma cópia desse contrato. Isso é um princípio geral do direito e da razão, são palavras do Spooner. Como nada disso acontece com a Constituição, alguém assinou a Constituição? Não. Foi entregue uma cópia assinada por todos os sujeitos vinculados pela Constituição a cada um? Não, o fato de você ter a Constituição no seu vademecum não quer dizer nada, né? Então, isso é o suficiente para perceber que a Constituição não pode vincular como um contrato. E que se a Constituição não pode vincular com um contrato, ela, portanto, não tem autoridade. Bom, esse é um resumo dos argumentos que nós vamos encontrar nesse livro, nessa coletânea de artigos do Lysander Spooner. Algo muito importante para nós refletirmos sobre a questão da secessão regional. Abraço para o pessoal aí do movimento da República de Santa Catarina, né, e pessoal da República Juliana aí, um abraço para vocês. Um abraço para todas as famílias homeschoolers que estão praticando, em certa medida, a secessão individual. E aqui um argumento para nós pensarmos. O governo é, de fato, ilegítimo, mas o governo poderia se legitimar simplesmente permitindo o direito de secessão até o nível individual. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.